Boa noite aos nossos amigos internautas. Estamos novamente reunidos para mais uma palestra na Fraternidade Francisco de Assis, nossa casa localizada no bairro da Vila Prudente, na cidade de São Paulo. O nosso convidado nesta noite, o nosso companheiro e colaborador, Paulo Pio, trabalhador do Perseverança, e traz como tema da palestra da noite de hoje, desapego e boa vontade. Pio, por favor. O microfone é todo seu. Muito obrigado. Primeiro eu agradeço a Rose e o Coelho, os amigos queridos, pelo convite, e uma boa noite a todos, que possamos falar um pouquinho daquilo que a gente acredita, não é verdade? Aprendizes de espíritas que somos, né? Nós só conseguimos falar o que vai no coração, não dá para falar nada que decoramos, ou com aquela beleza que os grandes expositores aqui colocam. A gente fala o dia a dia que nós devemos viver na Terra, sendo espíritas fora do centro espírita, lá onde nós realmente devemos ser. Aqui é muito gostoso, com essa vibração maravilhosa, falarmos grandes coisas, né? Darmos grandes exemplos, mas a vida nos cobra o exemplo do dia a dia. E eu venho falar um pouco disso com vocês hoje. Nós estamos já terminando o mês de março. E eu tenho um amigo que costuma dividir o ano em dias da semana. Ele fala que janeiro é a segunda-feira do ano. E que naquela segunda-feira é mais ou menos como as nossas segundas-feiras. Nós fazemos promessas, não é verdade? Então nós já estamos terminando a terça-feira do ano. Olha só como passa rápido. Então uma perguntinha aos nossos companheiros aqui de ideal. Quem continua fazendo o regime? Levanta a mão aí para mim. Aquele lá que quando a gente deu 7 pulinhos na onda lá, quando nós comemos lentilha, quando jogamos rosas brancas por mar, sei lá, quando nós fizemos uma promessa de mudança interior. O senhor continua? Mais ou menos. Já está bom. Quem conseguiu parar de fumar e continua sem fumar? Muito bem, gente, olha só. Nós fazemos realmente promessas para nós mesmos. Por quê? Porque tudo o que é biológico na vida anda em ciclos. Vai por ciclos, não é verdade? Nós temos a natureza tão bela que nos dá o exemplo dos ciclos da vida, das estações, né? Uma plantinha tem o seu ciclo de vida, ela nasce, semente, brota, dá o seu fruto, dá a sua flor, dá a sua exuberância, deixa o seu legado e volta para a terra como semente novamente. E nós, seres humanos, também caminhamos por ciclo. E Deus é tão bom que Ele nos deixa os exemplos da natureza e ainda coloca em nós ciclos variados. Então, nós temos aquela necessidade interior de mudança, porque somos espíritos eternos. Nós sabemos intimamente que nascemos para a evolução, que nascemos para sermos felizes, que nascemos para deixar algo de bom para nós, para os outros que nos circundam. Então, vez por outra, nós sentimos aquela necessidade interior de mudança. E geralmente isso acontece no dia do nosso aniversário. É um ciclo, não é? Virei mais um ano. Deus, obrigado. Eu vou conseguir a partir de agora fazer isso, fazer aquilo, ou deixar isto para trás, ou algo que desejo fazer e não faço há muito tempo. Muitas vezes é o nascimento de um filho. Olha, eu tenho uma responsabilidade agora na terra que eu não contava. De agora em diante eu mudo. Outras vezes é o casamento, mas olha como Deus é bom. Ele também nos coloca, além de um ciclo de ano em ano, de mês em mês, de segunda em segunda, Ele nos dá todos os dias a oportunidade de renascermos. Nós desencarnamos lá pelas 11, meia-noite, alguns mais madrugadores após a 1 da manhã, e retornamos à vida material logo pela manhã, quando o despertador toca.
Vocês já pararam para pensar que nós morremos e nascemos todos os dias na vida? Essa é a oportunidade que Deus nos dá, de nascermos com o sol e de termos as oportunidades novas, de mudarmos tudo o que fizemos no passado a partir do agora. Então, gente, eu quero falar hoje de duas coisas que são primordiais para a nossa estrada evolutiva. O espírita deseja sempre aquelas duas palavrinhas que são tão fáceis de proferir e tão difíceis de realizar. Ele deseja sempre a sua reforma íntima. Ele sabe que ele precisa mudar algo dentro dele. Porque vejam só, nós somos espíritos milenares, vivemos múltiplas vidas e ainda carregamos conosco hábitos seculares. Nós somos movidos pela força do hábito. E vocês sabem o que significa um hábito? Hábito é algo que fazemos com constância, o tempo todo. Tudo que nós aprendemos, que fazemos no dia a dia, e muitas vezes nem nos apercebemos disso, se torna um hábito. E, infelizmente, nós temos ainda hábitos infelizes que precisamos mudar, porque estamos ainda apegados à matéria, em um planeta de expiação e provas. Estamos ainda na escola da vida, mas é para isso que estamos aqui, para nos diplomarmos. Deus nos dá a bênção da reencarnação para que possamos melhorar. Senão, entramos na terra e saímos da terra da mesma maneira em que chegamos, e as coisas continuam assim. Nós temos que usar o hoje para mudarmos o nosso dia a dia. Nós temos que usar o hoje para mudarmos o nosso futuro. E olha, gente, nós que somos aprendizes de espírita, muitas vezes colocamos a culpa no outro, colocamos a culpa na situação que nos circunda, colocamos a culpa na família e nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e de sabermos que a responsabilidade pelas nossas vidas, pelos nossos atos, pelo nosso dia a dia, é única e exclusivamente nossa. Os espíritos podem nos intuir, eles podem apontar o caminho, eles podem estar conosco todo o tempo, nos protegendo, mas eles não podem pegar na mão de um companheiro e fazer o que lhe cabe na terra. Aqui na nossa terra, no nosso planeta, o homem se ajuda pelas mãos do próprio homem. Esta é a lei. Porque senão não haveria esse divisor dos dois mundos, não é verdade? Esse divisor vibratório entre a espiritualidade e as almas, espíritos encarnados que somos. Então, eu poderia aqui dar exemplos grandiosos para a gente começar a mudar o nosso dia a dia. Eu procurei, nesta palestra, falar de dois apenas, e coisas simples, coisas do nosso dia a dia, que a gente pode realmente parar e pensar um pouquinho juntos. Eu vou procurar falar de boa vontade e de desapego. E no finalzinho eu vou falar um pouquinho como a gente consegue unir essas duas coisas. Boa vontade, olha só, uma palavra que a gente ouve muito, não é verdade? São palavras bíblicas. Jesus sempre falou da boa vontade, e quando ele estava para chegar aqui na nossa terra e mudar a história da humanidade em duas partes distintas, o anjo apareceu e disse: glória a Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade aos homens. O que será que ele quis nos dizer com isso? Boa vontade é algo que nós fazemos com o coração aberto e sem pensarmos no ganho material e sem pensarmos se vamos obter uma compensação com aquilo que estamos fazendo. Isso chama-se boa vontade. Boa vontade também é abrir o coração para a mudança, é deixarmos a mente livre e aberta, sem preconceitos. Isso chama-se boa vontade. Quando nós ofertamos um sorriso despretensioso, carinhoso, caridoso, quando nós usamos da nossa palavra
para aconselhar, para perdoar, quando nós colocamos a energia divina que temos em nós a serviço de algo, nós estamos usando de boa vontade. E olha, o contrário de boa vontade, todos nós aqui conhecemos, não é verdade? É a má vontade. Quem aqui gosta de estar próximo de uma pessoa com má vontade? Quem aqui gosta de ser atendido em um serviço público ou em algum local aberto por uma pessoa com má vontade? Má vontade é aquilo que nós muitas vezes enxergamos no outro, não é fácil enxergar no outro, e muitas vezes nós não enxergamos aqui, dentro de nós, porque nós temos a força, como eu já disse, dos hábitos seculares, mas nós podemos começar a mudar isso. Nós podemos começar a colocar a boa vontade naquilo que fazemos. E é tão simples, gente, que quando nós começamos a mudar este hábito, muitas vezes nos pegamos, olha, eu mudei, a minha família notou, aqueles que se acercam de mim no meu ambiente profissional também notou que eu mudei. Olha como eu estou melhor, eu estou enxergando as coisas de uma maneira diferente. Tem um músico lá dos anos 90, que já partiu para o plano espiritual, um jovem que mudou a nossa maneira de ver a música naquela época. Ele se chama Chico Science. Vocês lembram dele? Ele foi o percussor daquele Mangue Beat. Quando ele começava os shows dele, ele falava uma palavrinha que eu guardei. Ele dizia assim: um passo para frente e você já não está no mesmo lugar. Falei, nossa, mas que óbvio isso, né? Um passo para frente e você já não está mais no mesmo lugar. Mas olha quanta sabedoria nisso. Quantas vezes nós não estacionamos em nosso processo evolutivo, porque nós não damos este passo para frente. Quantas vezes nós esperamos as grandes mudanças existenciais, nós esperamos fazer grandes coisas, grandes progressos, quando na verdade o passo para frente é um ato de boa vontade, é algo para o nosso próximo mais próximo, muitas vezes o nosso familiar. Quantas vezes deixamos de darmos aquele passinho na escada da evolução por não usarmos da boa vontade? Eu vou tomar aqui algumas palavras de Chico Xavier para que ele possa exemplificar um pouco essa coisa da boa vontade e da má vontade. É curtinho, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, pedir a permissão. Ele diz assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que está tudo mais ou menos. O que a gente não pode, nunca, jamais, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ter fé mais ou menos, acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o sério risco de nos tornarmos uma pessoa mais ou menos. Não é verdade, gente? Será que a gente não faz algumas vezes as coisas mais ou menos na vida? E eu tenho um amigo lá do Perseverança que ele fala assim: tudo na vida que eu fiz, contudo, deu certo. Tudo que eu fiz mais ou menos, ou não chegou naquilo que eu queria, ou deu errado. Mas isso é tão óbvio, não é verdade? Mas a doutrina dos Espíritos, ela nos passa isso. Ela nos diz que nós devemos nos entregar todos os dias em nossas atividades dioturnas. Contudo, o mais ou menos não deve existir no nosso vocabulário. Seja o ato de lavar uma louça, seja o ato de limpar uma casa,
seja o ato de administrar uma empresa, seja o ato de conversar com alguém, olhando nos olhos, procurando o diálogo e não somente o monólogo. Mais ou menos é uma palavra que deve ser riscada de nossas vidas. E a boa vontade nos ensina isso. Caminharmos no dia a dia com boa vontade. Não é simples? Parece, né? Mas é difícil. Porque, como eu já disse, os hábitos seculares das encarnações passadas sempre nos remetem a mais uma horinha de sono, a aquele trabalho que a gente fala, puxa vida, colocamos um monte de justificativas e não o realizamos da maneira que devemos. Boa vontade. Vamos para a segunda parte? Vamos falar um pouquinho de uma palavra, que também é uma palavra tão fácil de proferir, e parece uma coisa tão simples de realizar em nossa estrada evolutiva. Chama-se desapego. Ai, ai, ai. O que significa desapegar-se de algo? O apego nós conhecemos, não é verdade? Ai, mas eu me apeguei tanto àquela pessoa. Olha, mas eu me apeguei tanto àquela situação. Muitas vezes nós confundimos o apego com o amor. E na verdade, o amor sincero, o amor mais puro, é uma prova do desapego. Porque amar é libertar, não é verdade? Quando na verdade, nós muitas vezes egoisticamente aprendemos que amar é prender. Existe uma frase de um pensador que diz assim: amar é ter um pássaro no dedo, e nós sabemos que a qualquer momento esse pássaro pode voar. Nós aqui, latinos que somos, achamos que amar é ter um pássaro na gaiola, e nós temos que saber que comida ele come, né? A comidinha que nós vamos dar para ele, que cor que ele é, quando que ele canta, quando que a gente vai pôr ele no sol, quando a gente vai colocar, e nós queremos mantê-lo na gaiola o tempo todo. Isso se chama-se apego. Apego a uma situação. Muitas vezes nos apegamos naquela profissão que tínhamos, naquele momento áureo de um bom trabalho material, em que fomos muito bem remunerados, e hoje a situação se encontra de uma maneira um pouco mais diversa, e aí nós nos apegamos e falamos assim: ah, quando eu tinha aquilo eu era feliz. Ah, mas agora as coisas mudaram e eu não consigo me adaptar a esta nova realidade. Ou foi o amor que passou, foi uma sensação muito intensa, aquele fogo da paixão e que não volta mais. Ou então, aquela situação em uma comunidade em que nós tínhamos grandes amigos e por conta do término da universidade, ou do término do curso, ou da mudança de cidade, nós sentimos aquela saudade que prende o nosso coração lá naquele ponto em que nós estávamos. Isso se chama apego, que é totalmente diferente daquela saudade gostosa, que é totalmente diferente de um amor sincero. E o apego, gente, nos prende ao passado. O desapego significa abrir as portas para o novo. Somos espíritos imortais, e nós só aprendermos a receber as coisas boas que chegam quando nós nos desvencilhamos do velho. Apegar-se a algo, ou a alguém, ou a uma situação material, ou uma situação emocional, é nos prendermos, é não nos libertarmos daquilo. Eu tenho um amigo que costuma dizer que apegar-nos a algo é como um passarinho que fica com a sua asinha presa, amarrada numa pedrinha. Ele tem o céu inteiro pela frente, ele pode voar para qualquer árvore, ele pode voar para qualquer telhado, ele pode estar a quilômetros de distância da terra, olhando a terra de uma maneira diferente, mas não, ele prefere ficar com a sua asinha amarrada naquele cantinho que o prendeu. Este é o apego.
Então, meus irmãos, o convite que eu faço a todos nós aqui da Fraternidade Francisco de Assis e aos companheiros que nos ouvem agora, é que possamos aprender a nos desapegarmos. É basilar da doutrina dos Espíritos que o novo sempre vem quando nós abrirmos o coração para o novo. Mas, quando nós nos prendemos ao passado, nós ficamos reféns deste passado. E é uma lei. A lei é que nós, cada vez que nos abrimos para o novo, as coisas vêm realmente. Se nós nos exercitarmos no dia a dia, colocando sempre, meu Deus, queridos amigos espirituais, o que passou, passou. Ajuda-me a enxergar novos horizontes na minha vida. Se for um problema material, que eu possa ter a mente aberta para novas oportunidades, para novas profissões que estão surgindo, para aquilo que eu devo fazer de uma maneira diferente. E, com certeza, a espiritualidade vai ouvir e o seu coração estará aberto para as novas oportunidades. Se foi algo que o prendeu num drama emocional, que nós possamos orar sempre aos benfeitores espirituais, ao nosso Mestre Jesus, para que Ele possa nos ajudar a nos desapegarmos daquela situação. Porque, como nos disse o nosso querido Buda, o caminho do equilíbrio é sempre o do meio. E o maior mal do ser humano, são palavras dele, é o apego. Quando nós nos desapegamos e fazemos do nosso presente, do nosso hoje, um momento de transformação, nós conseguimos caminhar, e aí sim, as portas do futuro se abrem. E como é que a chave da porta do futuro está sempre no presente, está sempre no hoje. Como nós juntamos essas duas coisas? A boa vontade com o desapego. Mais uma palavrinha fácil, banal, que não requer que nós sejamos os grandes avatares da humanidade. Nós não precisamos estarmos num nível de um Divaldo Pereira Franco, de um Francisco Cândido Xavier, de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa. Não, nós precisamos usar 3 palavrinhas básicas aí para pensarmos nesse 2011, que já estamos na terça-feira. Boa vontade, desapego. E o que une isso? O querer. Nossa, Pio, mas isso é básico. Querer, eu quero as coisas o tempo todo. Será que nós queremos mesmo? Eu vou contar para vocês uma história que eu presenciei num trabalho espiritual, em um intercâmbio espiritual. A entidade, o mentor, pediu para uma pessoa que estava solicitando uma libertação para a sua vida, que ela realmente pedisse com o coração, que ela desejasse com intensidade. Diga a ele para querer isto mesmo. E a pessoa naquele momento verbalizou aquilo com todo o seu coração. Quando essa pessoa saiu da sala, o mentor nos confidenciou algo que eu guardo para sempre. Ele disse assim: olha, o ser humano, ele está o tempo todo sendo assistido por inúmeras entidades do bem, mas nós não tolhemos o livre-arbítrio de ninguém. Se vocês não nos autorizarem a trabalhar para a sua felicidade, a trabalharmos na vida de cada um de vocês, nós não podemos fazer nada. Então ele exemplificou assim: muitas vezes nós estamos ao lado de vocês e não podemos interceder porque vocês não permitem com o coração, vocês não querem de verdade, vocês apenas falam: ah, eu desejaria tanto ser feliz, ah, se isto mudasse, ah, se eu tentasse, sempre numa maneira de linguagem que realmente não é o eu quero, eu desejo, eu realmente vou procurar mudar. Quando nós realmente colocamos o querer no nosso dia a dia, nós mudamos as nossas atitudes, e aí o universo conspira a nosso favor.
Os benfeitores espirituais se acercam de nós e conseguem ter ali o material vibracional para mudarem a situação. Então aquele benfeitor disse assim: olha, podem ter aqui 5 espíritos querendo perturbar a vida de uma pessoa e 100 espíritos querendo ajudar. Se ela não nos autoriza com o seu desejo do coração, nós não podemos intervir. Mas a partir do momento que ela diz assim: meu Deus, eu quero ser ajudado, por favor, eu quero e eu vou mudar as minhas atitudes para servir de instrumento, de ferramenta dos benfeitores. Aí sim, essas entidades se acercam daquela pessoa, olham para aqueles espíritos ignorantes e dizem assim: ele está sob a minha guarda, ele me pediu, a partir de agora ele é meu tutelado e eu vou tomar conta dele. Vocês entenderam, gente? Que é assim, a espiritualidade, ela não interfere no livre-arbítrio. O ser humano é responsável pela sua mudança interior. O ser humano é responsável pela sua vida. Cada um de nós aqui possui uma história de vida rica, repleta de coisas boas, de coisas não tão boas, mas que valeram como grandes ensinamentos, como um grande aprendizado. Mas no íntimo, nós sabemos que a nossa evolução, além de coletiva, também é, e acima de tudo é, individual. Então, para que nós possamos refletir nessa sexta-feira abençoada aqui, na Fraternidade Francisco de Assis, estamos na terça-feira de 2011. Todos nós aqui, lá naquele dia 31 de dezembro de 2010, fizemos promessas, não é verdade? Eu desejo parar de fumar, eu desejo manter a minha vida um pouco mais regrada, eu desejo melhorar a minha condição como ser humano, seja em que área em que nos colocamos. Que possamos nos lembrar então, na terça-feira do ano, que nós temos a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Que possamos mudar em 2011, para que possamos adentrar um 2012 mais fraternos, mais equilibrados. Mudança interior, ela é dolorosa, ela é instigante, mas ela é possível, porque nós temos a bendita doutrina dos Espíritos que nos ensina. Nós temos os benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado. Cada um de vocês, cada um de nós possui tantos amigos que partiram, que estão ao nosso lado, amigos de outras vidas que advogaram a nossa encarnação, mentores espirituais das casas que frequentamos, companheiros que se achegam a nós, cheios de boa vontade em ajudar. Que possamos também fazer a nossa parte. Para encerrar, eu lembro de uma história, também de um amigo espiritual, que disse assim: os espíritos são responsáveis por 30% daquilo que lhes cabe, 70% é do ser humano. E aí ele completou dizendo assim: mas olha, algumas pessoas dizem, nossa, apenas 30% o senhor vai resolver? E ele completou dizendo: vocês já imaginaram, se vocês dependessem de 70% de alguém para solucionar algo na sua vida? 30% é muito bom, é aquela almofadinha na cruz de cada um que nós temos que carregar. 30% são momentos em que nós adentramos uma sala de passe e temos uma libertação, e são retirados eflúvios, entidades menos felizes, para que possamos pensar com equilíbrio, para que possamos irmos aos nossos lares equilibrados, fraternos e felizes. Os mentores espirituais utilizam esses 30% em momentos que nós não sabemos. Quantos acidentes nós nem sabemos que não tomamos parte dele por ação dos benfeitores espirituais? 30% é muito, gente. Agora, os 70% que nos cabe, que bom, está na nossa mão. Nós temos totais condições de dormirmos
de um jeito hoje e acordarmos de uma maneira totalmente diferente no dia de amanhã, dizendo: eu quero, eu posso e eu vou ser melhor do que fui no dia de hoje. Meus irmãos, eu agradeço muito a gentileza de vocês terem me ouvido, agradeço ao Coelho mais uma vez a gentileza do convite, e que Jesus possa nos dar uma semana e esse ano de 2011 de grandes vitórias, de grandes conquistas no bem. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Os nossos agradecimentos ao Pio. Com certeza ele nos trouxe informações, conhecimentos, para que a gente possa refletir durante esta semana e do decorrer da nossa caminhada, né, para que a gente tenha realmente boa vontade nas nossas mudanças. Aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite e esperamos estar novamente juntos numa próxima oportunidade.